Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, a gente vai dar uma olhadinha hoje não só no Bitcoin, mas também em algumas outras altcoins que a gente está de olho. Depois da problemática com a dívida americana ter sido pelo menos um paliativo dela resolvido, nós já conseguimos imaginar, conseguimos prever que vai gerar uma liquidez interessante para o mercado. O mercado vai voltar a ser tradável, pelo menos no curto prazo a gente vai voltar com as nossas operações de swing trade. Pelo menos a gente vai se arriscar com um pouquinho mais. Por que isso? Porque junho e julho geralmente são meses antagônicos, Foi o que eu já disse para vocês em algumas situações. O que implica dizer que quando julho é um mês muito bom, junho não é. E a gente espera que aconteça exatamente isso. Nós esperamos que junho não seja um mês muito bom, até porque tem reunião do Fed e muitas outras coisas que vão acontecer durante o mês. A gente espera que esse mês seja um mês de formação de suporte para o próximo mês a gente catar muita coisa. O que não quer dizer que a gente não vai catando durante, porque talvez antes da gente formar um suporte principal lá na zona dos 25 mil, que é onde eu acredito que o suporte vai ser formado, o mercado pode entregar alguma alta ainda antes desse processo, próximo àquela ideia do buy the rumors, sell the news. Vai ter reunião do Fed, então a gente leva o gráfico lá para cima, perto da reunião, a gente shorta ele e eu vou mostrar isso graficamente para vocês. É basicamente isso que a gente está olhando de perto agora, certo? Vamos direto para o gráfico. O que acontece aqui? Primeira coisa que a gente dá uma analisada no nosso querido e amado Bitcoin é que ele entregou uma belíssima pernada de alta ontem, certo? Uma pernada de alta excelente, foi um falso engolfo. O que é um falso engolfo? É quando ele engolfa o corpo, mas não engolfa os pavios, Pelo menos o pavio superior não foi engolfado. Mas esse falso engolfo é pra gente ficar de olho, até porque foi um belíssimo pullback na média de 100 períodos, Eu falei para vocês que ela estava funcionando como uma zona de suporte muito interessante para o gráfico, e aí novamente ela confirmou, foi uma zona excelente para iniciação de operações aqui, certo? E nesse período a gente ainda fica sem a nossa resposta principal. Isso aqui é uma cunha ou isso aqui é um canal? O ponto é, nesse momento a gente tem uma outra noção aqui, a gente tem uma outra coisa para ficar de olho. Porque já que tocou na média 100, a gente já automaticamente faz uma linha entre esses dois fundos, Linhas de tendência, elas são criadas através de pelo menos dois pontos de suporte ou resistência que se completam. Então é interessante para a gente olhar, porque pode ser que a gente entregue uma alta, toque de novo na base superior e queira shortar a partir do rompimento dessa linha aqui, porque pode ser que quando tocar acima, isso aqui seja retestado como suporte. Então a gente fica de olho, para não abrir operação aqui de short adoidadamente tocando nessa linha superior, que é uma linha extremamente importante, e acabar sendo estopado em um movimento, um scary move da vida, onde o gráfico pode entregar alguma coisa parecida com isso aqui, Subiu, tocou em cima, aí buscou a linha de tendência. Quando tocou na linha de tendência, segurou por ser uma linha de tendência e voltou a subir e aí stop. É possível? É possível. Todo tipo de cenário a gente analisa e conforme for acontecendo a gente sabe se é possível, é provável ou não. Mas esse, principalmente quando você olha para o estocástico e para o volume, que está sendo um volume até interessante, rompendo as médias, acaba sendo um cenário factível. Porque se tem entrada de volume, se teve uma belíssima pernada de queda com volume alto também, significa dizer que uma formação de suporte aqui pode ter sido feita, até porque essa zona dos 26.500 é uma zona originalmente de suporte extremamente forte, Quantas vezes a gente já não ganhou dinheiro tradando isso aqui ao longo desses últimos dias? E dessa vez não foi diferente, Então, o que a gente precisa ficar de olho? Principalmente nessa linha de tendência inferior, certo? Que quando romper ela aí a gente vai seguir rumo abaixo para tentar entender se de fato vai ser uma cunha ou vai ser um canal. E obviamente, posteriormente, a gente vai buscar essa linha superior. Eu acredito parcialmente, o que eu acredito que ainda precisa se provar, obviamente, é que a base superior ela tende a ser testada antes da base inferior. Mas eu também acredito que a base inferior será testada sim. Eu acredito na minha tese cíclica, e na minha tese cíclica deixa bem claro: se junho é de queda, julho é de alta, certo? Isso pode acontecer porque nesse toque que vai acontecer aqui lá na próxima média, a gente vai tocar na parte de baixo.
da média 21 aqui. A gente pode tocar também no que seria uma zona da Fibonacci, pensando só no gráfico mensal. Deixa eu traçar aqui para a gente ter uma noção. Um pouquinho mais embaixo. Seria mais ou menos 0,5, entendeu? 27.800, próxima zona ali de tendência, a linha de tendência. A partir daí o gráfico dá aquela rejeitada e a gente começa um processo de reversão rumo às bases inferiores. É possível? É possível. Então entra na nossa análise, certo? De qualquer forma, aqui eu não estou fazendo nada olhando para o gráfico mensal, porque tem essa linha de tendência muito perto e tem essa linha de tendência também muito perto. Então, já que nós temos um problema tão grande batendo exatamente na nossa porta, a gente vai ter que ficar de olho e esperar o que vai acontecer. E eu digo que ela é importante porque ainda não tinha acontecido isso. Toda vez que tocou embaixo, geralmente tocou em cima, porque mesmo aqui quando houve a formação de um topo descendente, após tocar embaixo, ele voltou para tocar em cima antes de cair, certo? Então, aqui o cenário é bem parecido com esse, ó. Só que não tocou em cima primeiro, só parou aqui na metade, voltou, formou um topo duplo, agora formou um topo ascendente, depois de ter tocado em cima, e agora pode ser que volte para um segundo toque antes de um processo de queda. E é nesse segundo toque que é possível que a gente quer operar. E eu tenho algumas criptos aqui que eu estou de olho, vou mostrar para vocês. Lembrando principalmente que não é uma recomendação de venda, você não vai sair comprando porque eu estou comprando, você vai fazer a sua análise, você vai ver se faz sentido para você, você vai ver se gosta, você vai ver se é inteligente e vai fazer a sua própria gestão, né? Então aqui a gente só faz a análise gráfica, mas eu sei o quanto que eu vou colocar nessas criptos e consequentemente eu sei o quanto que eu posso perder caso o mercado vire contra mim, certo? Por isso faça a sua própria gestão. A primeira delas é a VAX. Felipe, mas tu não falou que não compra a VAX? Cara, eu não gosto da VAX por longo prazo. Eu acho que é uma plataforma meio complicada. Mas para o curto prazo, a gente tem uma coisinha que a gente está de olho aqui. O que é? Primeiramente, ela fez 1, 2, 3 de venda numa zona de extremo suporte. Você vê que ela tocou nessa zona aqui, próxima região dos $13,80. Fez uma belíssima pernada de alta posteriormente, buscando inclusive a região dos $20. Então, quem acreditou nesse rompimento aqui após esses dois spinning tops pode ter faturado aí uma bagatela de 30% a 40%, né? Então foi um belíssimo trade para pouco tempo. Semelhantemente, formou agora um topo duplo. Observa como ela fez esse fundo aqui. Entregou 1, 2, 3 de venda, certo? 1, 2, 3 de compra, perdão. E nesse 1, 2, 3 de compra, né, com esse candlezinho aqui, entregou mais uma altinha, porém não foi consecutiva, porque o Bitcoin também entrou em processo de correção. E aí agora voltou, fez um topo duplo, deixou um doji, certo? E confirmou o doji fazendo outro 1, 2, 3 de compra. Então, isso aqui é interessante, mas tem uma resistência logo acima, em $15. Então seria interessante, se você é um cara mais conservador, que você aguarde romper essa resistência, talvez testá-la, porque pode ser que dê uma operação interessante. Se você é um cara mais agressivo, você poderia inclusive entrar no rompimento desse candle aqui. Mas existe, obviamente, o risco retorno maior. Você pega um spread aí minúsculo, né? Porque pensa comigo, você vai pegar um spread aí de mais ou menos 3% a mais de lucro, certo? Para um risco muito, muito maior de ser estopado, porque nada impede que isso aqui amanhã vire, caso o Bitcoin vire e a gente seja estopado. Aí é aquilo. Qual o risco que você consegue correr? E isso aí é uma pergunta que eu não posso responder, porque o risco é uma coisa pessoal, certo? Mas nós temos um fundo duplo, confirmado anteriormente como uma zona de suporte já. Então é uma zona de suporte extremamente forte e por isso está na nossa análise, certo? Segunda cripto que entra na nossa análise é a Atom. Eu sei que eu trago bastante a Atom aqui, mas eu gosto muito dela e eu acho que é um dos ativos mais tradáveis que nós temos hoje na bolsa, no nosso cenário cripto. Olha isso aqui, quanto disso. Agora que ela está começando a ficar uma porcaria, mas ela estava entregando, ó, belíssimos topos e fundos. A gente quer isso para a gente tradar no intradiário. A gente quer comprar aqui, a gente quer executar aqui, a gente quer recomprar aqui. E é isso. Então, a gente, enquanto tem uma cripto que está fazendo isso aqui, eu estou feliz da vida, certo? E a Atom, ela fez todo esse processo. Observa bem. Formou essa linha de tendência fortíssima aqui, tocando esses dois
topos, que foi justamente as zonas onde o gráfico entrou em sobrecompra do estocástico. Ó. Então as duas sobrecompras do estocástico estão conectadas a um fundo próximo à região dos 10 dólares, considerando então que 10 dólares é a nossa maior zona de suporte da Atom. Só que nesse momento, obviamente, nós temos um triângulo e esse triângulo aqui tende a romper em algum momento. Felipe, vai romper para cima ou vai romper para baixo? Bom, a ideia desse triângulo é ele romper para baixo. Por quê? A gente vai perdendo cada vez mais resistência, a resistência vai se estreitando cada vez mais até que o gráfico cede ao suporte. A ideia é essa. A ideia não é o suporte segurar e sim as resistências irem se afunilando a ponto de romper. Porém, é um triângulo. Então, isso é o que é normal de acontecer. O que não quer dizer que a gente vai entrar shortando o topo disso aqui antes de acontecer. É melhor esperar acontecer porque eu também já vi situações inversas, certo? Dado isso, a gente está de olho agora nesse rompimento, seja superior, para poder, obviamente, comprar num pullback, né? Rompeu, aí fez aquele pullbackzinho, a gente, adiciona posições aqui, estopa abaixo e deixa a operação rolar. Ou a gente vai querer o que é, obviamente, o padrão do desenho gráfico, e ele perca a sua linha de suporte e reteste pela parte de baixo. Independente do que acontecer, a Atom ela tende a entregar a operação para a gente, e isso é bom. Isso é bom porque tende a entregar a operação para a gente. O que a gente quer é o quê? A gente quer a operação, a gente quer botar dinheiro no bolso. Então, se a gente tem uma cripto que pode entregar isso para a gente, é isso que a gente quer. Então, a Atom fica de olho nesse desenho aqui, beleza? A próxima é a XRP. A XRP ela conseguiu belíssimas vitórias aí no caso da SEC. E a gente tem uma situação interessante acontecendo nela. Se você olhar bem, facilmente, esse ponto aqui parece ser uma conversão de ondas de Elliott. Porque se você ver aqui, temos a onda 1, a onda 2. E pode ser que nós venhamos a buscar a onda 3 através de um rompimento da zona dos 52 centavos aqui, que tem sido a nossa, 54 centavos, que é a nossa zona de resistência. Ela tem logo acima uma zona de resistência em 60 centavos, que pode ser o final desse processo de ondas de Elliott. Então lá, se o gráfico fizer alguma coisa de reversão, a gente vai querer shortar ela. E como ela subiu demais, a tendência do mercado é querer distribuí-la no mercado, certo? E aí, dando seguimento, o que a gente tem? A gente tem a Litecoin. A Litecoin, ela está se aproximando de uma zona de resistência, observa bem. Resistência, resistência. E aí, o que acontece nela? A gente tem que também considerar essa linha de tendência inferior. Aqui já é o processo inverso do que aconteceu com a nossa querida e amada Atom. Ela pode ir tocando aqui, beleza? Até que ela rompa para cima e continue o padrão de alta. Só que como a gente ainda tem um espaço interessante aqui, se tocar nessa zona aqui e segurar, a gente pode shortar e tentar long embaixo, short em cima, até que obviamente não fique tão tradeável assim, com uma range não tão bonita assim. Nesse momento, a gente está com uma range aí aproximadamente de 18%. Então shortar isso aqui, obviamente alavancado, a gente pega uma range muito maior de preço, certo? E aí é interessante pra gente, eu acho que vale a pena ficar de olho na Litecoin aqui, porque ela tá entregando uma belíssima operação aqui, obviamente. Guarda essa zona, região dos 102 dólares ali, né? 102 a 103 dólares é a zona onde o gráfico tem que criar algum tipo de suporte para que seja interessante abrir um novo tipo de short e assim por diante. Eu acho que é um desenho gráfico fortíssimo, interessantíssimo e tende a gerar um belo lucro pra gente. Então vamos ficar de olho nele diariamente aqui. Ele ainda não confirmou. Ele pode confirmar aí para daqui a mais uma semana. Então fica de olho nele. Beleza? Seguindo o nosso último ponto, a Optimism. Felipe, tu acredita em Optimism ainda? Acredito, eu gosto da plataforma. Embora ela tenha sofrido muito aí ultimamente. O que aconteceu? Ela tinha lá alguns fundos bloqueados. Desbloqueou, a galerinha tirou e despejou na cabeça dela. Só que trouxe ela justamente para uma resistência antiga, né? Uma resistência forte, certo? Perdão, um suporte forte que foi testado lá atrás, há um tempo atrás, beleza? Suportezinho bonito. E nesse momento ela está segurando nesse suporte. Fez aqui
o nosso 1, 2, 3 de compra, certo? Deixou um candle, depois um candle de reversão e um rompimento desse candle de reversão, confirmou e continuou subindo. O que precisa para a gente querer operar ela agora? Talvez eu deixaria romper um pouco essa linha de tendência aqui. Eu sei que é uma linha de tendência fraca, mas seria interessante a gente ter alguma coisa que motive esse gráfico a voltar a subir, porque semelhantemente agora já está tocando no fundo que foi rompido. Pode ser que reverta isso aqui. Então tá meio cedo ainda para a gente pensar em fazer algum tipo de operação nela, mas vale ficar de olho. Talvez eu queira esperar ela romper a média 21 e aí retestar a média 21, certo? Tocou, retestou e a gente queira abrir. O que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, ela está em uma range de preço excelente, certo? Está em uma rede excelente, talvez até para longo prazo, mas para tradear a curto prazo, talvez a gente precise de uma injeção maior de liquidez aqui, para mostrar para a gente que ela tem possibilidade de voltar pelo menos próximo ao topo histórico dela, lá em 3 dólares, entregar aí mais de 100% de alta para a gente. É possível? É possível. O optimismo era forte o suficiente para isso. Isso aqui foi apenas um evento gráfico, onde o mercado despejou nela, obviamente. Bitcoin aí perdendo suas zonas de suporte mais importantes, todas as outras criptos iam sofrer de revesgueio. Não tem desenrolo quanto a isso. E nesse momento nós ficamos de olho nela, esperamos um pouco mais de liquidez entrar aqui para a gente poder pensar em abrir algumas operações, certo? No mais é isso, gente. Eu acho que tem bastante coisa para a gente ficar de olho, bastante coisa para a gente estudar, bastante coisa para a gente pensar de perto aqui. O Bitcoin ele pode entrar em uma zona extremamente linda de continuidade de alta, certo? Obviamente temos as nossas ranges, ele vai entrar em alta quando ele romper essa linha de tendência superior. Até que ele faça isso, limita suas expectativas, beleza? E short, a gente vai abrir só quando estiver tocando nessa zona superior ou quando buscar uma liquidez maior. Nesse momento não é possível, né? A gente está esperando alguma coisa parecida com isso para shortar legal no rompimento dessa linha de tendência aí. Caso contrário, olhamos para cima até que se prove o contrário. Eu quero que o Bitcoin suba, mas lembra, junho pode ser a formação de suporte. Semelhantemente, se do nada junho entregar uma alta exponencial, tenha cuidado em julho, beleza? Geralmente é um contra o outro. E aí, final de junho, caso nós estejamos em um processo de alta lindo e maravilhoso, eu vou vender muita coisa, porque eu prefiro acreditar no processo cíclico, certo? E é isso, deixa o seu like, segue se você não é inscrito, por favor. E o principal, quer fazer o que eu estou fazendo agora, pegar, ler, analisar os gráficos, não esquece, o link da descrição você vai encontrar o meu livro, onde eu literalmente ensino para você tudo que eu sei, certo? E é isso, valeu, muito obrigado.